Sejam muito bem-vindos ao Empúria Pod Podcast. Estamos aqui para mais um episódio e hoje estou trazendo, primeiramente, um abraço para toda a Seropédica, um carinho incrível que eu estou tendo por esse município. Trouxemos aqui uma convidada, a Vicky, perfeita, muito legal, muito bacana. E hoje estamos trazendo essa maravilhosa convidada aqui. Ela é fisioterapeuta cardiopulmonar, formada pela UFRJ e uma empreendedora autêntica. Senhoras e senhores, Thaís Carvalho, muito obrigado pela sua presença. Quero te receber aqui no Empúria Pod Podcast e falar para você ficar bem tranquila. Nós vamos trocar um pouco de ideia da sua profissão e de como você chegou até aqui. E eu tenho certeza que esse bate-papo vai encorajar muita gente que quer seguir esse caminho. Seja muito bem-vindo. Obrigada, sou muito feliz com o convite. Espero que a gente consiga trocar muitas ideias aí e seja muito inspirador para muita gente. Poxa, com certeza vai ser. Eu já tenho aqui, logo no começo, na primeira pergunta, eu já tenho aqui uma dúvida minha que eu não quis tirar com você pelo telefone, porque eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Esse podcast ele é para isso. Mas antes mesmo de partir para essa parte, eu quero anunciar com muita honra o nosso primeiro apoiador desse podcast. Na verdade, apoiadora. Hoje nós temos, em específico, olha que prazer, para quem conhece um pouco mais do Empúria Pod, é o podcast da Empúria Brava, tá? É uma marca de lingerie, uma marca feminina. E hoje nossos 3 apoiadores são mulheres, são bravas. Então é com muita honra que eu anuncio aqui. Por favor, pode me corrigir se eu estiver pronunciando errado. É Teacher Sally, tá? Ela é uma mulher, assim, que, fora empreendedora, a minha esposa, que faz parte da produção também do programa, entrou em contato com ela para contar do projeto, enfim, para falar do vínculo dela com o podcast, que é muito importante a gente trazer o inglês. Ela traz o inglês como uma necessidade, e todos nós sabemos que é uma necessidade. E ela criou uma plataforma que se chama Sallyflix. Essa plataforma incrível que, logo quando a Lorena me passou sobre a plataforma, eu falei, cara, que interessante, porque é uma plataforma que você, por um valor de troco, tá? Por um valor, assim, super simbólico, você tem acesso a como você aprender inglês escutando músicas, assistindo filmes, séries. E eu tenho alguns amigos, eu não sei se você, mas eu tenho alguns amigos que aprenderam dessa forma. Sim, também. Na minha juventude, eu até tentei fazer o curso de inglês tradicional, né? Mas as minhas amigas já falavam super porque viam muito séries em inglês, ouviam muitas músicas, assim. Eu tenho muitos amigos que aprenderam esse pontapé inicial ali com o do dia a dia mesmo. Com prazer, né? Porque Sim. Você vai estar vendo uma coisa que gosta e tudo mais. Só que o detalhe dessa plataforma é que você aprende como você pegar os detalhes, como você aprender mais fácil, né? Com uma profissional. Então eu deixo aqui essa indicação dessa plataforma, Sallyflix, onde eu já sou um usuário, tá? É óbvio. E também quero passar, ao invés de anunciar só essa plataforma dela, ela também tem um curso de inglês completo, onde tem ali um método TSA, né, que foi desenvolvido por ela, onde são 15 meses de curso em 15 níveis. E o que mais me chamou a atenção desse curso, tá? Ela tem 2 formatos, o curso tradicional e igreja bilíngue. O que significa essa igreja bilíngue? Eu vou até me posicionar aqui, eu não costumo me posicionar com relação à crença e tudo mais, mas eu vou me posicionar aqui como cristão, e o que me chamou a atenção não foi o caso de ser um igreja bilíngue, um inglês para cristãos, mas o que me chamou a atenção desse produto em si é o direcionamento e o posicionamento dele. Ela usa, né, parte dessa verba para ajudar crianças, para ajudar pessoas em questão de necessidade. Hoje eles estão ajudando 45 crianças haitianas, que é um país assim devastado por guerras, casos naturais mesmo, né, problemas naturais, furacões, terremotos, enfim. Então é muito bonito, até mesmo você que não se identifica com a religião, mas que, poxa, que causa bonita, né? Porque todo mundo quer ajudar crianças, enfim, é o futuro, é a esperança. A criança realmente é a esperança de um mundo melhor. Então eu queria ressaltar esses cursos dela e essa plataforma incrível da Sallyflix. Um abraço, Sally, muito obrigado. Olha, que
muito, 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 muito parabéns por todas as suas atitudes. Os seus produtos, eles revolucionam a sociedade. A Célia tem uma metodologia incrível. Hoje eu sou aluna da Célia, a gente está começando a encaminhar, tirar o inglês dos meus checklists do ano, era tirar o inglês do papel. Já fiz curso de vários tradicionais, mas no final, nunca consigo falar fluentemente. E ela tem uma metodologia bem individualizada, bem específica do jeito dela, e fora que é um projeto muito bonito, né, e muito acessível, muito no dia a dia, muito jovem, então assim, eu sou super feliz de ter a conhecido, eu conheci ela tem nem um mês, tem pouquíssimo tempo que a gente se conheceu, e aí, assim, entrei, adorei a metodologia, achei muito legal, acho que casa muito com a nossa juventude, de conseguir aprender inglês de uma forma rápida, que hoje a gente quer aprender tudo um pouco mais rápido que normal, e não ter que ficar numa sala de aula tradicional. Então, assim, a Célia, além de todo o projeto dela, o propósito por trás, né, do trabalho dela, ela tem uma metodologia excelente. E também não poderia deixar, para finalizar, e na melhor parte, que eu sei que tem muita gente aí curioso, com certeza, e quanto custa esse Celiflix, tá? O valor, como eu falei, é de troco, R$ 39,90 o valor da plataforma. Mas para você que está assistindo esse vídeo aqui, esse episódio, você vai ter um descontaço. Ou seja, R$19,90 você vai pagar por mês sem fidelidade. Ou seja, você vai fazer, você vai querer continuar. Mas se você não quiser continuar, você pode cancelar a qualquer momento sem fidelidade. Cara, muito obrigado mais uma vez. E agora vamos para as perguntas, porque essa aqui eu já tô doido para perguntar. Eu já queria perguntar, mas deixei para perguntar aqui. De empreendedor para empreendedor, por que largar um hospital, um local, não vamos nem falar de estabilidade, porque essa palavra pro meio do empreendedorismo a gente sabe que não existe, mas um local seguro de trabalho e tudo mais, onde você tem ali uma estrutura. Por que largar o hospital e ir pro empreendedorismo? Então, assim, eu sempre quis trabalhar no hospital, era meu sonho desde que eu entrei na faculdade, trabalhar na área hospitalar. E apesar das matérias nunca ter sido muito fácil, eu falei, cara, vou tentar porque eu quero essa área, e sempre fui. Mas depois que eu entrei, eu fiz estágio também, né, antes de me formar, e fiz estágio, meu estágio foi quase 90% dentro de hospital, porque eu queria muito aquilo. Então, eu já me formei sabendo fazer aquilo. Então, eu fui para o hospital. Mas, assim, com o decorrer dos anos, eu sempre sonhava em ser uma profissional mais autêntica, em ter um nome, em ter uma palavra, em falar que, em alguém me perguntar, Thaís, o que eu faço? Qual é a sua opinião? E a pessoa seguir aquilo porque confia no meu nome profissional. E ali dentro do hospital a gente tem, né, acho que em geral, não só particular quanto público, a gente tem o médico como o pedestal, né, o centro ali dentro do hospital. Então, assim, eu comecei a ver e ter muitos impasses de oferecer uma conduta, uma terapia, e o médico falou assim, não, eu não quero. E aí o médico passava por cima de mim, coisas que era da minha alçada e que ele nem tinha estudado, e que ele falava assim, não, eu acho que não funciona, eu quero que faça assim e assim. E aí eu ficava meio receosa, e aí eu tinha que abaixar minha cabeça e falar, não, ele que é o chefe do CTI, ele que é o chefe aqui do hospital, ele que manda. Então, e mesmo sabendo que com base em estudo científico, com base em literatura, aquilo não seria o correto. Mesmo você tendo autoridade para falar aquilo ali, você se sentia presa nesse ponto. Pois é, e aí isso foi me incomodando a longo prazo. Então, assim, a rotina, e fora assim, além de ter esse ponto do médico ser muito, o ambiente, o médico ser ali o principal, o que mandava a palavra final, a longo prazo eu comecei a observar o que seria da minha vida dentro de um hospital. Qual seria o meu plano de carreira ali dentro? E aí eu me deparei que nos hospitais, principalmente Rio de Janeiro, né, a gente não tinha um plano de carreira. Eu ia ser a plantonista e daqui 10 anos eu ia continuar sendo a mesma plantonista. Eu ia continuar trabalhando domingo, feriado, noturno, daqui a 15, 20 anos. No máximo, eu ia trabalhar de segunda a sexta, ou de manhã, ou de tarde, mas o salário ia ser o mesmo, o ritmo de trabalho mesmo, as horas a mesma. Isso foi me incomodando. Eu tenho um marido que trabalha, que é bancário, e no banco a gente tem esse planejamento assim, de carreira, né? essa escada. E eu não via isso dentro do hospital onde eu trabalhava e da carreira hospitalar em si. Então eu começava a me ver, cara, eu estou estudando, eu quero fazer um mestrado, quero fazer uma pós, me especializar numa coisa e outra. Para quê? O que eu vou ter em retorno ali de reconhecimento? Então isso foi um dos grandes impasses de eu começar a me incomodar de estar num ambiente onde eu não ia subir nenhum degrau. Eu ia ser eternamente a plantonista. Óbvio que a gente tem um reconhecimento muito grande pelos pacientes, né, que a gente atende, a gente, né,
os pacientes confiam na gente, a gente tem aquele reconhecimento, mas a gente sabe que carreira profissionalismo não é só isso, não é só o reconhecimento, a gente também quer a nossa evolução. Sim. E aí isso começou a me incomodar. E foi aí que eu comecei a observar o que eu vou fazer fora do hospital, o que eu poderia fazer. E aí o empreendedorismo foi uma das coisas que brilhou lá, assim, que a gente começa a observar, assim, quem dentro da fisioterapia deu certo. O que eles fizeram para dar certo? E os principais terapeutas que deram certo, assim, no sentido de prosperar, no sentido de se destacar profissionalmente, eram empreendedores. Tinham seus consultórios, suas clínicas, atendiam. Eu falei, cara, acho que eu tenho que ir para esse caminho aí. E foi daí que eu despertei. Primeira vez, assim, busquei conhecimento para seguir nessa área. E conseguia também ajudar as pessoas e não ser travadas, né? Porque a partir do momento que a pessoa te procura ali, você como uma profissional liberal, você como uma profissional com autoridade, a pessoa te procura, você consegue dar o tratamento, você consegue fazer, e você consegue ver o resultado na saúde daquela pessoa, né? Sim, eu podia, tipo assim, tinha certeza do que eu podia passar da terapia, que era importante para o paciente, e eu podia fazer de uma forma autônoma, fazer o que eu realmente acreditava naquele tratamento, e não alguém ditaria o que eu tinha ou o que não tinha que fazer, estando certo ou errado. Eu podia ser bem autônoma no que eu queria fazer. Né? Então, assim, isso é muito importante quando a gente empreende, a gente faz o que a gente realmente acredita, e isso nos motiva ainda mais a continuar estudando e a continuar entregando o melhor para o nosso paciente. Cara, isso é muito bom que você está falando, que é muito sobre o servir, né? É uma palavra que eu uso bastante aqui no podcast, o servir. E dentro disso, eu também queria te perguntar, né? Você comentou comigo sobre fisioterapia cardiopulmonar, e eu fiquei pensando, eu hoje tenho 27 anos, e quais são os benefícios da fisioterapia cardiopulmonar, por exemplo, para uma pessoa de meia idade ali, 30 anos, para a galera mais velha, para a galera mais nova. Queria que você explicasse um pouco, porque eu acredito que ainda é um tema muito pouco explorado, e eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho. A fisioterapia cardiopulmonar, a especialidade, ganhou um boom após a pandemia, né? Porque, assim, todo mundo ficou com um problema respiratório, um problema cardiopulmonar, e aí que a especialidade que estava muito vinculada só ali dentro do hospital, começou a sair para tratar esses pacientes que iam para casa, para as clínicas, porque a gente ainda tem poucos centros de reabilitação, que a gente chama ambulatorial, clínicas, né? Que trabalham com essa área. Então, a gente teve esse boom ali na pandemia, tratando pacientes doentes mesmo. Mas a área cardiopulmonar é uma área que, sim, a gente consegue dar um benefício para diversas pessoas e até as pessoas, entre aspas, saudáveis. Porque todo mundo, quando a gente vai fazer uma avaliação, fazer alguns exames, a gente tem, os jovens, né? Hoje em dia, mais jovens, de meia idade, a gente tem um estilo de vida mais sedentário. Então, acaba que a gente sempre tem uma disfunção ali cardiorrespiratória. Meu Deus, já tem uma pergunta para te fazer. Temos que marcar uma avaliação. Já me gerou um gatilho, então, que com certeza vai gerar outros aí. A gente acaba sendo muito sedentário, então a gente com certeza acaba tendo uma fadiga, um cansaço quando a gente faz uma atividade de mais alta intensidade. Igual quando a gente vai na academia. Vou correr. 3 minutos estou morto, não consigo manter. E às vezes, dentro da reabilitação cardiopulmonar, a gente consegue trabalhar pessoas saudáveis e atletas para que melhorem o rendimento, melhorem a performance, porque o coração e o pulmão estão muito ligados. Então, quando a gente melhora a força, a performance de ambos, a gente melhora o nosso condicionamento ali para o dia a dia, para a nossa qualidade de vida. Caramba, muito interessante. E consegue fazer esse tratamento sem remédio ou só com remédio? Porque o que você tá me falando aí, bem, vou abrir a galera lá do futebol, todo mundo me zoou pra caramba. Eu tenho 27 anos, sou um dos mais jovens do futebol, e eu levei só 4 minutos. Mas assim, eu não fiquei cansado, tá? Porque ficar cansado é diferente do que eu fiquei. Eu passei mal. Deu 4 minutos, eu fiquei tonto. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? E a galera, pô, rapaz, tu é jovem, pô, tem vergonha não, rapaz, isso aqui tu é novo. E daí eu tenho essa dúvida, eu fiquei com essa dúvida. Realmente eu fiquei até preocupado, não procurei médico, como acredito que a maioria das pessoas não fazem. Tem como fazer um tratamento desse, por exemplo, sem remédio? Usa remédio? Não, a reabilitação cardiopulmonar não é vinculada à farmacologia, remédio nenhum. Assim, a gente, quando o paciente tem alguma doença cardiopulmonar, alguma doença respiratória, a gente associa, né, a multidisciplinaridade, que é com o médico, porque o paciente precisa de um exame, porque tem um pulmão com algum problema, o coração com alguma disfunção. Mas o paciente, por exemplo, jovem, um atleta, não. Você simplesmente trata aquela disfunção e aquela falta de condicionamento com reabilitação, que, né, o que é reabilitação propriamente dita? A gente fala assim, o que tem ali dentro da reabilitação? A reabilitação cardiopulmonar é puramente exercício,
né, exercício físico para fortalecimento ali de musculaturas que ajudam a respiração, de musculaturas que ajudam o condicionamento, a fortalecimento periférico da musculatura em geral, mas alguns exercícios com aparelhos específicos que ajudam o fortalecimento da musculatura respiratória. Então, a gente consegue, com aparelhos e com exercícios, melhorar o condicionamento. E aí, não é de uma forma assim, tem gente que às vezes confunde um pouco, parece muito exercício de academia, parece somente um exercício, eu não posso fazer isso em casa, ou eu não posso fazer isso na academia, como professor de educação física, não, porque a gente mapeia ali nos exames exatamente as principais disfunções, e para a gente conseguir atingir uma melhora, a gente faz uns cálculos, a gente precisa prescrever o exercício, a gente fala, né, a gente prescreve exercício, não o médico prescreve remédio, o fisioterapeuta prescreve exercício, e tem que ser numa dose correta, numa intensidade certa, tudo bem orientado para que ele gere resultado. Caramba. Assim, me surpreendeu, sinceramente, porque eu pensei que a gente estava indo para sinceramente, por ignorância, eu acredito que a maioria das pessoas. Por isso que é muito importante um podcast falando disso, por isso que eu estou até aprofundando esse assunto com você, porque eu tenho alguns amigos que são bem jovens e passam por esse problema aí de, tipo, caraca, cansar numa atividade física como um futebol, por exemplo, ou como uma corrida, e acaba até desanimando, fica com medo, né? Eu fiquei com medo de infartar, sinceramente. Eu falei, cara, realmente, tô muito mal. E o que acontece é igual você fala assim, eu senti, passou, não procurei ajuda, vou voltar pro futebol. E aí acaba que às vezes você volta e às vezes você continua sentindo. O que você faz? Diminui a frequência do futebol. Você não vai procurar uma ajuda, você não vai procurar uma informação. E aí, quando você parar de jogar futebol, aumenta o sedentarismo, aí daqui você tem 27. Aí daqui, quando você tiver 10, 15 anos, com 40 e pouco, aí você vai pegar a dívida que você não cuidou antes, porque acaba que, às vezes, tem sinais que a gente percebe. Às vezes pode ser só realmente um descondicionamento, e às vezes a gente consegue tratar dentro da reabilitação e depois da alta para o educador físico melhorar a sua performance ali dentro do futebol. Ou não, pode ser sinal de alguma outra alteração, ou uma outra doença que pode ter igual, né? Muitos jovens hoje em dia têm asma, que tinha quando era na infância, e aí não tem mais crise, mas depois da fase adulta a gente pode ter essa exacerbação que a gente fala. Sim. E aí você ter esses cansaços assim e tudo mais, e você não procurou ajuda, então você não sabe. E aí talvez ao longo do tempo você tenha essa piora aí. E acontece que as pessoas negligenciam muito por isso, porque vai deixando e vai diminuindo, vai ficando mais sedentário, e aí o condicionamento vai ficando cada vez pior, né? E você tá falando disso, agora me lembrou muito na época da pandemia, porque você tá falando de prevenção, de estar prevenindo, e aí a gente não previne, a gente sempre deixa pra depois. Não, tá bom, eu não vou mais no futebol, eu vou mais devagar e vou melhorando. Só que se você tem um problema desse e você não sabe, chega numa doença dessa que pegou o mundo inteiro, e daí você às vezes não resiste. Isso. Eu não sei se aconteceu, eu não tô dentro dessa área, né? Eu vi que morreram milhões de pessoas no mundo inteiro, mas calculando o mundo inteiro, e foram muito jovens também, e eu queria, já entrando nessa questão de pandemia, até antes mesmo de entrar nessa questão, passar para você. Então, se você é jovem e negligencia essa parte, hoje eu já tô tomando essa consciência, eu vim para cá sem esperar isso, já tô tomando essa consciência, é muito bom conversar com uma pessoa que tem autoridade para abrir os seus olhos, porque eu realmente estava sendo puramente ignorante. E eu queria saber de você, como foi esse momento da pandemia? Como foi a pandemia? Você já trabalhava, né? Você já atuava e você estava no hospital, certo? Sim, isso. E como é que foi aquele momento ali? Foi o momento que você mais trabalhou? Foi o momento que você menos trabalhou? Como é que foi? Olha, a pandemia foi, assim, um divisor de águas, literalmente, dentro da minha vida profissional. Eu já estava um pouco insatisfeita, como né, já tinha comentado, né, da questão dentro do hospital. Eu trabalhava em 2 hospitais. No hospital, geralmente, a gente trabalha 30 horas por semana. Trabalhando em 2, eu trabalhava 60 horas por semana. Então, eu trabalhava praticamente de segunda a segunda, tinha uma folga no domingo ou no sábado, dependendo da escala. E antes da pandemia, em 2019, eu já tinha saído de um hospital, porque a carga horária estava muito pesada. Eu não estava conseguindo, aproveitar o valor que eu estava ganhando, estava sendo um trabalho excessivo. E aí eu já tinha saído de um hospital, estava em um só, trabalhando 30 horas por semana. E aí, nessa virada que veio a pandemia, eu só estava em um hospital. E aí foi um pouco assim, menos, a carga horária de trabalho foi menos, porque eu estava em um hospital só. Só que viver ali dentro de um CTI Covid foi muito difícil.
viver aquela pandemia, tava todo mundo com medo e você, profissional da saúde, não podia ter aquele medo, porque você tinha que ajudar aquelas pessoas, porque só você sabia o que tinha que fazer para ajudar aquelas pessoas. Então, assim, foi muito difícil viver, mas ao mesmo tempo foi assim enriquecedor e amadurecedor para minha profissão, porque eu consegui ver ali dentro como eu fazia diferença e transformava a vida de outras pessoas. Foi ali que eu entendi que eu podia fazer muito mais do que eu fazia ali. Que eu entendi que se eu não dependesse de outras pessoas me segurando o que eu queria fazer, eu podia transformar ainda mais vidas. Então, ali foi um divisor de água para mim, para o meu empreendedorismo. Eu entendi que eu não queria só mais aquilo ali. Mas, assim, foi também bem desesperador, porque eu sempre tenho na memória, quando a gente fala assim da pandemia, dos pacientes que chegavam com muita falta de ar, e quando o médico ia abordar, olha, a gente precisa te entubar, você vai ser entubado. Ele, pera, eu quero ligar para minha esposa, para minha mãe, eu preciso falar que eu posso não voltar mais. Nossa, isso era de doer o coração. E você não conseguia acalmar aquele paciente. E era uma falta de ar, um cansaço, e o paciente não conseguia falar. E ele ficava ainda mais ansioso, mais cansado, porque ele sabia que ia ser entubado. Muitas nervoso. vezes os pacientes mais jovens sabiam que ia ser entubado, não sabiam quando iam acordar, se iam acordar. Então, assim, foi muito desafiador e muito difícil viver ali, né? Além do medo da gente pegar o Covid, da gente levar o Covid para nossa casa, da gente pegar também e ficar doente. E ficar naquela situação. E ficar como aquele paciente. Será que se eu pegar eu vou ficar igual? Eu vou melhorar? Se meu pai pegar, sabe? Foi aterrorizante, assim, eu diria. Imagina. Mas, ao mesmo tempo, a gente, como profissional da saúde, né? A gente abraça a causa, a gente tem isso do servir, né, como você falou, é o nosso serviço de servir, o cuidar ali do paciente. Então, a gente abraçou e usou, né, de todas as materiais de proteção e tudo mais para poder ter uma segurança para cuidar do paciente. E a gente viu como assim, a área da saúde, não só a fisioterapia, né, mas os médicos, os enfermeiros e os fisioterapeutas faziam muita diferença no cuidado. E eu acho que nessa época da pandemia, acho que fez uma grande diferença para o hospital também. Porque o hospital viu que o médico sozinho não fazia nada, o enfermeiro sozinho não fazia nada, a gente precisava muito um do outro. Que formavam um time, né? Não tá nem no roteiro isso aqui, eu queria te fazer uma pergunta. E em algum momento ali da pandemia, vocês profissionais da saúde se sentiram desesperados? Se sentiram assim, cara, e agora? Quando isso vai passar? Não porque assim, é um mês, né? Não, agora vai ser 2, agora vai ser 3. E os casos aumentando. E os casos aumentando e muita gente chegando. E, olha, não tem mais leito nesse CTI, não tem mais leito nesse. Aí esse que era quarto, que era pessoas basais, virou CTI. E aí meio que um hospital inteiro virou um hospital de terapia intensiva. Não tinha paciente basal, só tinha paciente grave. E a gente ficava ali, meu Deus, e agora? O que vai ser do paciente? Então, assim, a gente também ficava desesperado, com medo do que ia acontecer. Trazendo um pouco isso, te fiz até essa pergunta, trazendo um pouco isso para nossa vida do empreendedorismo, muita gente não resiste. Muita gente entra e não resiste, porque você saiu... O Covid, ele dividiu a vida de muitas pessoas. Teve muitas pessoas que foram embora. Sim. E muitas pessoas que mudaram completamente de vida. A maioria dos meus amigos empreendedores cresceram na pandemia. Então, evoluíram na pandemia, porque tomou o baque, todo mundo veio para a mesma... Todo mundo ficou isolado em casa, rico, pobre, todo mundo, Sim. O mundo inteiro. Não teve, nos Estados Unidos não teve, na Europa não teve. Eu estava na Europa nesse momento, estava na Espanha, e a gente lá estava completamente confinado. E foi desesperador para mim também. E ver que depois várias pessoas não só deram a volta por cima, mas como evoluíram, cresceram, isso é uma prova que o ser humano é capaz de muita coisa, né? Quando ele quer, quando ele está disposto a fazer e quando ele está disposto Sim. a servir, a entregar o seu melhor. Então, mais uma vez, parabéns aí pela sua atitude. Agora eu quero anunciar uma outra brava que também topou estar aqui, de Seropédica também. Ela tem um projeto incrível. É uma empresa especializada em semi-joias de alta qualidade, que oferece garantia de 1 ano nas peças. Pouquíssimas marcas de semi-joias oferecem essa garantia de 1 ano. E elas oferecem. E mais, tá? Não só vende peça. Hoje os patrocinadores do programa estão muito interessantes. Ela não só vende peças de altíssima qualidade, como ela tem uma loja linda em Seropédica, que eu vou colocar na descrição do vídeo, na descrição aqui do episódio, de todas as plataformas que tiverem. Mas ela tem um projeto de apoio ao empreendedorismo muito forte também, tá? Eu quero deixar aqui para você que está assistindo, esse vídeo,
ela tem o consignado, ou seja, o consignado é o quê? É para você que está com dúvida se é isso mesmo que você quer, porque você escuta muito essa palavra empreendedorismo e a gente já tomou essa decisão, mas muita gente ainda tem medo, porque escuta muita gente falar de empreendedorismo e não sabe. Então é para você que tem dúvida se empreender é para você, faz esse teste, se inscreve aí que ela vai te dar uma atenção. Ela te fornece de forma consignada as peças, ou seja, você não precisa fazer investimento inicial. Você recebe treinamento, que isso pago já seria caro, ela te oferece de forma gratuita com toda a expertise que ela tem e todo o suporte. Então, essa marca é a Zamid, tá? Muito obrigado, Mari, sempre muito solícita ali. Quando falamos que você seria uma convidada lá na hora, nossa, caramba, Thaís, uma linda. Então, muito obrigado por estar com a gente. Muito obrigado de verdade por estar com a gente, Mari. Um abração aí. E para as meninas, para as mulheres e para os maridos também que estão assistindo, para os homens, se você quer ajudar uma empreendedora, indique esse vídeo, indique essa marca, porque não só querem vender, mas sim querem trazer ali o empreendedorismo, quer colocar o empreendedorismo na veia da galera. Pois é, a Esteropédica é um lugar muito empreendedor, né? E a Mari veio, assim, com um grande destaque, porque ela trouxe uma loja fora da curva dali da cidade, muito bonita, e além de ter esse projeto de abraçar outras empreendedoras, de abraçar outras pessoas que querem empreender e querem ali tentar fazer algo mais ali para sua renda, né, para sua família. Então ela tem uma equipe bem grande que ajuda ela a vender. As peças são lindíssimas. Já sou cliente dela há um tempo, desde quando ela inaugurou. Então é uma querida. Sim, muito desenvolvida. Nós conversamos com ela, na produção conversou com ela, e ela falou, não, porque nós temos o nosso showroom, porque nós temos nossas revendedoras e nós estamos investindo nas revendedoras, porque não só nós crescemos, como nós ajudamos outras mulheres, outras pessoas a crescerem. E muita gente tem dificuldade financeira, então a gente dá o consignado, a gente monta um kit bonito, enfim, muito interessante. E dentro dessa linha, muito obrigado, Mari, eu quero te fazer uma pergunta. Thaís, você acha que a autoestima importa? Muito. Muito. Então vamos lá. A doutora Elisiane Braga também é uma apoiadora nossa. Ela tem esse lema, tá? Eu achei muito interessante quando eu vi. Autoestima importa. Eu pensei logo, pô, com certeza importa muito, cara. Você para empreender, você para ser CLT, para você, enfim, fazer qualquer coisa na sua vida. A gente tá vivendo uma geração super aí ansiosa. E muito por conta da autoestima ali, por conta da comparação e tudo mais. Uhum. Então, a doutora Elisiane Braga, ela é referência em gerenciamento de pele. A sua consulta é 100% personalizada, ou seja, 100% personalizada, não é um padrão, porque muita galera na área da estética faz um procedimento todo igual. E ela tem um atendimento 100% personalizado. Você pode dar uma olhada no QR Code, que nós vamos colocar aqui nessa parte. E você pode ver os relatos, tá? Para você tirar a sua prova. E ela também é especialista em harmonização facial. E essa última palavra aqui, sem exageros. As duas palavras, sem exageros, porque tem muita gente que tá fazendo harmonização facial e tá, assim, desculpa, tá desfigurando a pessoa. Totalmente. E ela, sem exageros, tá? Harmonização facial sem exageros. Ela é uma especialista e é um ponto muito importante. Então você que tá pensando aí, eu sei que eu preciso bastante, mas para você que está pensando aí em melhorar a sua autoestima e acha que a sua autoestima importa, vai nesse QR Code. Todos os patrocinadores nossos vão estar aqui na descrição dos vídeos, né, do episódio. Então, muito obrigado, doutora. Grande abraço. E vamos lá para a próxima pergunta aqui. Essa é muito interessante. Como empreendedor, eu quero saber com você como é que está sendo empreender. Né? Nós conversamos sobre a sua vida ali no hospital, sobre a sua transição e como está sendo hoje para você empreender. Tem 2 anos e meio que eu literalmente pedi demissão do hospital e fiquei 100% empreendendo, né? Igual você já falou, sou de Seropédica, é uma cidade não tão grande, não tão pequena, mas relativamente pequena, de interior. A gente fala assim, eu sempre falo que eu moro na roça, que lá é mais interior. E eu não acreditava que eu podia empreender lá. E igual você, né, a doutora Elisiane é uma amiga. Eu conhecia ela quando ela estava terminando a primeira faculdade dela de estética. E aí, assim, a gente se conheceu e ela sempre teve essa veia super empreendedora, né?
E aí ela terminou, abriu um consultório, ela tem uma trajetória muito bonita, e ela sempre me apoiou. Você falou assim, não, Thaís, por que você não atende aqui em Seropédica? Aí eu, só que não, aqui não dá, não tem cliente, ninguém vai pagar minha consulta, não dá, aqui não tem público para isso. Cheio de sofismas, sempre. Tipo, ela, não, claro que tem. Eu sempre trabalhei aqui na Zona Sul do Rio, então eu falava assim, não, só a Zona Sul que paga a fisioterapia, só a Zona Sul que sabe o que é, que vai dar importância, que valoriza. E, não, assim, eu fiquei meio assim, aí quando eu comecei a querer empreender, que eu comecei a atender os pacientes daqui da Zona Sul, eu não tinha um retorno legal. Aí, tipo assim, os pacientes só queriam ser atendidos se o médico mandasse, não escutava muito o que eu falava, eu falei, poxa, aí me desanimei, né? E aí, conversando com a Elisiane, ela falou assim, cara, tenta aqui não sei o quê. E eu vi que, assim, toda a trajetória dela numa cidade pequena, e ela tava sempre crescendo. Eu falei, cara, por que não? Por que não? Aí eu comecei a divulgar lá o meu trabalho. E foi, assim, um start bem rápido, assim, um resultado realmente, né? Eu sou cristã também, e falei assim, cara, Deus, se for pra dar certo, esteja nas suas mãos esse projeto. E aí fiz meu Instagram num domingo, primeiro domingo do ano, fiz Instagram em 2021. Anunciei que a minha área, não sei o que, segunda-feira alguém me ligou. Thaís, você é fisioterapeuta respiratória, eu tô precisando, tô com Covid. Falei, caramba, Deus, tô rapidão, hein? Porque, assim, eu não imaginei que fosse ter. E aí eu comecei, fui divulgando, família divulgando, amigos, e as pessoas, os pacientes foram aparecendo, foram se interessando. Tanto que, assim, hoje eu tenho pacientes que chegam primeiro a mim antes de ir ao médico. Não, eu tô com esses sintomas, nem o médico consegue me ajudar, consegue diagnosticar. Eu vim ver se você me ajuda, porque eu sei que você é especialista nisso. E aí eu vou lá, ajudo o paciente, encaminho ele para o médico. Então eu tive um retorno muito grande de uma cidade pequena. Então, assim, é um desafio empreender, tomar esse passo, né? Porque a gente vem dessa crença da segurança da CLT. Então acaba que é muito difícil. Essa falsa segurança. Essa falsa segurança, né? De que é passada, é cultural, né? Hoje em dia está melhor porque a gente tem um alto índice de empreendedores crescendo, a internet ajuda muito isso. Sim. Mas eu acho que assim, a internet me ajudou muito a empreender numa cidade pequena. E aí, assim, desde que eu comecei, e assim, eu tive o benefício também da cidade pequena, né? Porque eu achava que não seria bom, mas ao mesmo tempo, a cidade pequena, a gente consegue ficar mais conhecido muito mais rápido. Conecta muito. Muito. Então, assim, hoje dentro de Seropédica, eu sou conhecido como a referência da especialidade cardiopulmonar, porque não tem ninguém, só eu. Então, eu consigo ser muito mais reconhecida. Então, apesar de ser um grande desafio, as coisas foram indo muito bem. É muito bom saber disso. Já te falo que eu não sou em Seropédica, também no Rio de Janeiro, porque eu não conheço nenhuma referência que não seja você. Então, quando eu penso nessa função, e hoje você trouxe aqui a sua autoridade, pouco conhecimento, nós não aprofundamos no assunto, mas eu nem sabia desse assunto, só para você ter uma ideia. Então, dentro da cidade pequena, você viu que era possível, mas que é um campo gigante para você explorar. Sim, porque apesar de assim, a gente ter algumas referências aqui, principalmente no Rio de Janeiro, pessoas que já trabalham com isso, Sim. grandes nomes, pessoas mais experientes, mas ainda é novo. Nós temos 8 milhões de habitantes só na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, se a gente tiver 10 referências, sim, ainda tem muito espaço. tem muito espaço para todo mundo. Porque tem muita gente nascendo, e tem muita gente que não recebe essa informação. Então, é muito importante saber disso. E eu deixei essa pro final, a cerejinha do bolo. Conta pra gente essa novidade, porque você tá falando de 2021. Conta pra gente essa novidade aí, que eu já sei por alto, mas que é muito interessante você trazer, até pra galera que tá nos assistindo, acompanhar essa evolução e pra ver que muitas das vezes sair de um local mais seguro é muitas das vezes desafiador, mas que traz alguns resultados também. Pode trazer alguns resultados dependendo de você. É muito bom. Eu queria que você contasse aquela novidade aí. Empreender assim, é uma caixinha de surpresas, né? Quando eu comecei, né, a empreender, falando assim da trajetória em 2021, e as coisas foram funcionando, aí eu pedi demissão, e tudo foi indo. A minha ideia era simplesmente, hoje eu faço atendimento a domicílio, né, home care, eu vou na casa do meu paciente, e a princípio aquilo ali estava muito bom. Só que, literalmente, a gente tem que sonhar grande, né? E aí, os pacientes, eu comecei a entregar um bom tratamento, mas aí eu queria entregar mais, eu queria mais. Aí comecei a sonhar com um consultório. Por que não abrir um consultório? Dentro da área cardiopulmonar é muito comum a gente abrir um consultório, receber os pacientes, então a gente tem muitas referências que têm o seu consultório. E aí consegui algumas parcerias já na cidade, já estava atendendo alguns pacientes em um consultório sublocado, para aqueles pacientes que não podiam ir de casa e tudo mais. E aí o sonho de ter um consultório foi nascendo.
E aí, como, né, cristão, Deus nunca dá um sonho que a gente não... como é que fala? Que a gente não suporta. Que a gente não suporte, né? Deus sempre nos dá um sonho muito maior do que a gente imaginou. Então, eu queria só um consultório e, recentemente, eu recebi uma grande proposta de pegar, né, uma gestão de uma clínica inteira. Então, eu conheci uma fisioterapeuta muito querida. Não vou expor aqui, porque ainda vai ficar no spoiler. Mas ela vai se mudar de seropédica. Eu já atendi no consultório dela. E aí, ela falou, Thaís, não tem ninguém melhor do que você para gerir esse espaço que eu plantei. Eu não vou estar mais aqui, eu não vou dar continuidade, mas eu acho que você é a pessoa certa. Falei assim, meu Deus, como é que vai ser? Eu só geria a minha eu presa, e agora eu tenho uma clínica inteira para gerir. Será? E aí a gente fica, né? Realmente o empreendedorismo nos abre portas, porque se eu tivesse na CLT, eu nunca ia ter essa oportunidade. E aí hoje, assim, conversamos, eu aceitei essa proposta, então daqui a alguns meses eu vou ter literalmente uma clínica toda minha e vamos colocar para frente, assim, o primeiro projeto de reabilitação cardiopulmonar e seropédica. Então acho que vai ser um sucesso. Eu estou muito feliz porque, assim, não imaginava para agora, para esse ano, era uma coisa a longo prazo, e aí as coisas vão acontecendo, as portas vão se abrindo, as pessoas que somam vão aparecendo do nosso lado. Então, uma super novidade vai vir e um grande centro de reabilitação aí da seropédica vai chegar. Cara, parabéns, eu fico muito feliz em escutar essas histórias e compartilhar que essas oportunidades só aparecem para quem está no campo de batalha, não tem jeito. Isso aí, muito empreendedor. O meu Instagram, o Empurepod mesmo, nós não falamos de empreendedorismo, esse que a galera mente, firula, que é tudo bom, eu vou ficar rico e carrão e tudo mais. A gente fala o empreendedorismo na real mesmo. E essas portas se abrem, mas não de forma com sorte, mas sim a vontade de Deus também, eu acredito, né? Eu acredito 100%, mas até para quem não acredita, eu deixo essa dica. A oportunidade só vai aparecer para quem está no campo de batalha. Então, muito importante. Muito obrigado, Thaís. Foi um prazer te receber. O nosso podcast ele é curtinho, mas se vocês tiverem alguma dúvida, procurem a Thaís. Se vocês tiverem alguma dúvida, não hesite em procurar ela. Vou deixar as redes sociais, vamos deixar as redes sociais dela. E quero te agradecer mais uma vez pela sua participação. Foi uma honra te receber no nosso programa. Ai, obrigada, assim, foi um prazer estar aqui. E eu gostei muito por realmente trazer um assunto que poucas pessoas conhecem. Às vezes a gente fala muito de fisioterapia no meio de fisioterapeutas. Isso é muito ruim. A gente tem que disseminar a nossa profissão, disseminar esse cuidado. Então, assim, eu gostei muito de ter vindo conversar um pouquinho, não só sobre o empreendedorismo, mas sobre a minha área. Então, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz de ter vindo. Poxa, prazer é todo nosso. E seja bem-vinda novamente, porque esse projeto também está começando e vamos ter outros encontros, com certeza. Ah, tá? que bom. Muito obrigado. Obrigada. Gente, você aí que está nos assistindo, para finalizar, não deixe de se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. Grande abraço.